Olá, no programa Nossa Saúde de hoje vamos falar sobre um assunto bastante preocupante: o aumento no número de casos de pessoas queimadas com álcool 70% durante a pandemia. O tema, inclusive, motivou um levantamento que está sendo feito pela Sociedade Brasileira de Queimaduras. Vamos conhecer agora os riscos ao manipular o produto e também como prevenir acidentes. Fique com a gente. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Maurício Pereima, cirurgião pediátrico e também professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Maurício, muito bem-vindo aqui ao programa. Prazer estar presente aqui. Para começar, com relação às queimaduras, quais são os casos mais comuns, mais frequentes aqui em Santa Catarina? Bom, nós temos um espectro bem definido de queimaduras, de causas de queimaduras. A gente conhece quem se queima, aonde se queima, com o que se queima e na presença de quem. Então, se a gente conhece todos esses aspectos epidemiológicos da queimadura, obviamente a gente tem como atuar e prevenir e interromper esse ciclo. Então, a gente sabe, por exemplo, que as crianças, elas se dividem em dois grupos. As crianças com menos de 6 anos geralmente se queimam na cozinha de suas casas, com líquidos aquecidos e na presença de um dos pais, é o padrão. As crianças com mais de 6 anos, elas se queimam principalmente com líquidos inflamáveis, fazendo fogueira, queimando lixo, fazendo brincadeira. E aí, infelizmente, entra o grande vilão da história das queimaduras em crianças maiores e em crianças, que é o álcool líquido. Por outro lado, se a gente passar para adultos, nós temos também dois grupos de queimaduras. Um deles, obviamente, são as queimaduras ocupacionais, decorrentes de acidentes de trabalho, principalmente aí as queimaduras elétricas, E temos as queimaduras fortuitas, que ocorrem geralmente finais de semana, muito comum fazendo churrasco, fogueiras, essas coisas, e aí entra novamente o álcool líquido como vilão das queimaduras em adultos também. Então, nós temos na etiologia das queimaduras no nosso meio, aqui em Santa Catarina, um percentual bastante elevado de queimaduras por álcool líquido, que é vendido livremente em supermercados, etc, etc. E aí o senhor tocou num assunto bastante importante, que é a questão do álcool. Nós estamos num momento de pandemia, onde esse produto ele vem sendo usado frequentemente, ele está dentro das nossas casas, ele é carregado conosco na bolsa, no carro, ele está nas empresas, nos supermercados, ou seja, a gente está usando isso diariamente. Isso aumentou com certeza os riscos e o número de acidentes, certo? Isso. A gente observou, principalmente é uma característica interessante, aumentou o número de queimaduras de mãos e braços por uso do álcool líquido em mulheres, principalmente em donas de casa, que fazem a sua higiene com álcool, esquecem, aquele álcool permanece durante algum tempo e vão, por exemplo, ligar o fogão e acabam queimando as mãos. Já houve vários casos de queimaduras por esse tipo. Depois da higienização, tem que esperar pelo menos 3 a 4 minutos até desaparecer todo o resíduo de álcool que se utilizou para fazer a antisepsia da mão. E a gente notou que apareceu também esse tipo de queimaduras. E em crianças, por contrapartida, também aumentou, porque passou a ser de fácil acesso para a criança. Eu sempre digo, a única maneira das crianças não se queimarem com álcool é não ter álcool em casa. E não adianta botar o álcool lá na última prateleira da cozinha, porque eles vão dar um jeito de pegar. E como todo mundo tem álcool agora na entrada de casa, facilitou também o acesso de crianças maiores que utilizam o álcool para outras atividades. Consequentemente, um aumento do número de queimaduras por álcool também em crianças. E há uma diferença entre o álcool líquido e o álcool gel, por exemplo? A principal diferenciação do álcool é a concentração do etanol no álcool. Quanto maior a concentração de etanol no álcool, maior o seu poder
de explosão e maior o seu calor específico. Então, por exemplo, um álcool a 70, 90 graus, ele tem um poder de combustão, de explosão, muito maior, obviamente, que o álcool a 50 graus, Gay-Lussac, que a gente chama. E o álcool em gel, ele também queima, ele também explode. Então, não existe essa ilusão de que não, eu vou usar o álcool gel para acender uma churrasqueira que é seguro. Não, não é seguro. Nenhuma forma de álcool é seguro. Tá? Então, quanto maior a concentração, maior é o calor específico, maior é a quantidade de calor liberada por grama de álcool. E, obviamente, que o álcool líquido ele é muito mais perigoso, porque as pessoas colocam quantidade muito maior de álcool líquido numa superfície do que o álcool gel. Então, o ideal para a gente ter em casa seria ter o álcool 70% em gel, em vez do líquido. Esse é o ideal para fazer antisepsia nesse período de Covid-19, né? Claro. Depois que encerrar essa epidemia, esquece o álcool em casa. Infelizmente, o álcool, a questão do álcool no Brasil é um produto cultural, né? As pessoas utilizam o álcool como um produto de limpeza, dada a facilidade que tem de aquisição do álcool nos supermercados, pelo preço, inclusive, que é mais barato que produto de limpeza. E isso é só no Brasil. Em mais nenhum outro país existe essa cultura de usar álcool para fazer a limpeza de superfícies. Então, isso é uma coisa cultural que tem que ser desmistificada aos poucos para as pessoas não terem mais esse produto nas suas casas, né? Inclusive, doutor, o álcool líquido, né? Ele foi proibido durante um tempo, agora com a pandemia ele voltou a ser liberado, só que essa liberação ela foi feita de uma forma que não houve uma orientação, né? Não houve uma informação à população sobre como usar, os riscos que a população corre ao ter esse produto em casa. O senhor concorda com isso? Sim, sem dúvida. A questão do álcool ela já vem há cerca de mais de 10 anos. Antes nós tínhamos álcool de comercialização livre em supermercados a 90 e a 95 graus. Há cerca de 10 anos, inclusive a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a Sociedade Brasileira de Pediatria, várias entidades participaram de um movimento e nós conseguimos que houvesse a proibição da comercialização de álcool líquido. Aí surgiu o álcool gel, que a indústria farmacêutica começou a fazer o álcool gel. Ocorre que, 2 anos depois, a Ambraspea, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Envasadores de Álcool, entraram com uma liminar nos tribunais superiores em Brasília e foi permitido a volta da comercialização, porque com a alegação que isso ia gerar desemprego, falta de utilização da cana-de-açúcar, etc, etc. Inclusive, o site que a Ambraspea montou era muito convincente, inclusive com depoimento de médicos, que o álcool não era perigoso, imagina só. Então, o álcool, por liminar da Justiça, voltou a ser comercializado. Inicialmente, a concentrações de 50%, mas hoje a gente já tem concentração de 70%. E uma das questões de saúde pública, que quando se começou os cuidados de antisepsia da prevenção da transmissão do Covid-19, foi, da mesma forma que se ensina como lavar as mãos, deveria ter sido feita uma campanha também dos cuidados que se deve ter ao se utilizar o álcool líquido ou álcool gel para fazer a antisepsia das mãos. E a Sociedade Brasileira de Queimaduras ela está fazendo justamente um levantamento para saber os impactos da utilização do álcool agora na pandemia. A repórter Michele Todescato tem mais informações. Michele, é com você. Esse monitoramento, Rafael, está sendo realizado em 36 centros de tratamento de queimados e hospitais gerais em todo o país. Eu converso agora com o médico José Adorno, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Queimados. Olá, doutor. Obrigada pela participação aqui no programa Nossa Saúde. Boa tarde. Como vai? Doutor, o que é possível já saber sobre essa pesquisa que vocês estão realizando? Pois é, isso é um levantamento, a pesquisa está sendo
detalhada ainda. A gente acredita que nos próximos meses a gente pode fazer mais dados comparativos, né? Mas é um levantamento sobre o risco que representa o álcool nos domicílios brasileiros, né? Nós já sabíamos já temos conhecimento, já historicamente, que o álcool é um agente etiológico bastante importante, e com a liberação através da RDC 350, que foi o aumento da exposição da população ao álcool de 70%, que antes não era dessa forma, né? Ele era restrito a volumes menores de 50 a 70 ml, então houve uma presença maior do álcool no domicílio. Então nós acompanhamos nesses centros e que hoje está em cerca de 640 pacientes queimados internados. O que é importante disso? É importante notar, primeiro, são só 36 centros. Só porque nós temos mais de 50 serviços de queimado que acolhe esse tipo de paciente no Brasil. Então, isso é uma amostra parcial. E segundo, que são os internados, né? Nós não estamos falando de todos os pacientes queimados, que grande parte deles são pequenos queimados, né? Que também causam sequelas importantes. Então, daí a importância da pesquisa em fazer esse monitoramento e esse alerta, tanto para o governo quanto para a população. Essa campanha da Sociedade Brasileira de Queimaduras em relação ao uso indiscriminado do álcool líquido já faz bastante tempo, né, doutor? Não veio de agora só com a pandemia, né? Esse alerta, esse trabalho de vocês. Nós não precisamos ter álcool em casa em grande quantidade, né? Não precisamos mesmo, porque isso é uma arma, é uma bomba. E uma pessoa queimada em casa de média ou grave intensidade modifica o destino não só de uma pessoa, como de uma família. Porque é uma queimadura muito profunda, que por mais que os nossos especialistas são treinados em recuperar, em salvar vidas, mas ficam sequelas, né? As sequelas são indeléveis, né? É um acidente que depois que acontece não tem volta, né? Não tem como você retroagir. A maior parte da nossa rede de voluntários é formada por próprios pacientes que são vítimas de queimadura, né? Então eles sabem exatamente o que é ser um portador de queimadura ao longo da vida, né? Isso causa muita restrição. Então nós alertamos desde o início, primeiro para aumentar também a exposição da prevenção, do cuidado, do risco, e não só isso, né? As outras alternativas que nós temos para fazer a higienização das mãos. Em casa, por exemplo, você pode usar água e sabão, você pode usar água sanitária diluída, 0,5% para limpar balcões, pisos, né? E eu acredito que depois desse alerta, muita coisa, eu vi televisão veicular a questão de lavar as mãos com água e sabão, né? Vários canais de televisão e várias peças de mídias sociais também começaram a surgir para alertar, né? Nós tivemos até o alerta de Belo Horizonte, por exemplo, que uma das nossas presidentes lá da região, a fisioterapeuta Marilene, quando começou a falar em retorno às aulas, já começaram a botar totens de álcool gel nas escolas. Gente, isso não tem necessidade, né? As crianças devem aprender a lavar a mão com água e sabão, né? Em qualquer ambiente é isso. Agora, aonde você vai? Você vai para a rua, você vai num ambiente onde você não tem essa oportunidade, você leva um pequeno frasco dentro da bolsa para você fazer a higienização das mãos, né? Então, essa campanha educativa é importante para que a gente evite vítimas e sequelas tão graves. Obrigada, doutor. Fica esse alerta aí, então, para toda a população. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Um abraço. Nós voltamos ao estúdio. Rafaela. Doutor, o senhor, inclusive, participa desse trabalho que a gente acabou de ver aí na entrevista da Michele, né? De que forma? Conta pra gente. Então, essa foi um trabalho de pesquisa que a Sociedade Brasileira de Queimaduras solicitou que nós coordenássemos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós montamos um projeto de pesquisa na universidade, que conta com a participação de outros profissionais, inclusive profissionais da enfermagem da Universidade Federal também, devidamente registrado, com parecer do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, registro na plataforma Brasil, etc., para que esse levantamento, esse trabalho tenha um respaldo científico que possa ser utilizado depois como parâmetro para a gente analisar o que aconteceu durante essa pandemia de Covid-19. Então, está sendo muito interessante, nós estamos com praticamente todas as unidades de tratamento de queimados do Brasil participando. Semanalmente, eles nos enviam os dados a respeito do que nós solicitamos, de uma
uma ficha de coleta de dados, eles nos encaminham, temos estudantes de enfermagem, de medicina, que também estão participando e tabulando esses dados, e a gente espera, final de outubro, concluir essa primeira fase da análise desses dados e oferecer para a sociedade, que, por sua vez, vai disponibilizar esses dados para a população em geral, para a Anvisa, para o Ministério da Saúde e todos que tiverem interesse de saber realmente o que aconteceu durante essa pandemia e a utilização do álcool líquido. Já dá para adiantar alguma coisa? A gente já tem algum dado preliminar ou ainda não? Nós observamos que houve realmente um aumento do número de casos de álcool líquido, né? A princípio, esse aumento de casos de queimaduras por álcool líquido, ele se deve a 3 causas. É o uso indevido do álcool líquido como antisepsia, né? As pessoas não tomam o cuidado após fazer antisepsia e acendem um cigarro ou acendem um fogão, qualquer coisa do gênero, e queimam suas mãos. Não esperam aqueles 3, 4 minutos que o senhor falou, né? Exatamente. O segundo motivo é que as pessoas estão mais em casa, obviamente fazem mais o seu churrasquinho, fazem mais a queimar o lixo da casa, queimar madeira, fazer fogueira, essas coisas do gênero. E, infelizmente, a terceira foi as tentativas de autoextermínio utilizando o álcool também. Então, a princípio, parece que tem um aumento do número de casos, basicamente focado nessas 3 condições. Quando é que o trabalho vai ser finalizado? A coleta de dados deve ser finalizada final de outubro. Então, final de outubro nós finalizamos, aí se procede todo um trabalho de análise dos dados, tratamento estatístico, né, a redação do trabalho em si. Então, eu imagino que até final do ano ele deva estar sendo disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, que é a autora do trabalho, né? Com a participação de todos os coordenadores dos centros de tratamento de queimados, para disponibilizar isso para a sociedade em geral. Um trabalho bastante importante e inédito no país, né? Muito importante. Não, nós já temos um outro trabalho bastante interessante sobre queimaduras, foi publicado aqui no Brasil, inclusive no exterior. Um trabalho que foi feito no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis, na unidade de queimados, em que nós fizemos a análise da incidência de queimaduras antes, durante e após a proibição da comercialização de álcool líquido. Isso foi um trabalho muito interessante, porque ele mostrou que houve, durante a proibição, uma diminuição de cerca de 30% do número de queimaduras por álcool em relação à população anterior. E, muito importante também, houve uma diminuição de 30% em relação à gravidade das queimaduras. Porque o álcool, como ele tem um calor específico alto, um poder de combustão alto, ele geralmente determina queimaduras de 3º grau, que, por sua vez, demandam tratamentos com necessidade de debridamentos, enxertias de pele, e muitas vezes, inclusive, internação em unidade de terapia intensiva. Então, é um trabalho bastante interessante aqui, nosso, do Hospital Infantil, a respeito do uso de álcool líquido. Doutora, a gente vai fazer agora uma pequena pausa e a gente vai para o intervalo. Na sequência, nós voltamos com muito mais informações. Vamos falar sobre a prevenção e também sobre como é que é a estrutura do Estado para atender a pessoas com queimaduras. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Maurício Pereima sobre acidentes com álcool, sobre queimaduras de uma forma geral. E aí eu queria saber do senhor, Dr. Maurício, como é que é a estrutura de Santa Catarina para atender a pessoas com queimaduras, adultos e crianças? Bom, nós temos alguns problemas no atendimento a queimados aqui em Santa Catarina. Em primeiro lugar, quando a gente for falar de criança, nós temos uma unidade de queimados no Hospital Infantil Joana de Guzmão, nós, quando eu digo o hospital, obviamente, que é uma unidade de referência e de credenciada como alta complexidade pelo Ministério da Saúde. Essa unidade tem 8 leitos,
e ela recebe pacientes de todo o estado de Santa Catarina, onde vai tratar desde a queimadura da fase aguda até o tratamento das sequelas. Então, eu te diria que a criança catarinense ela está muito bem assistida por essa unidade de referência que nós temos, né? Que funciona muito bem pelo Sistema Único de Saúde, com resultados excelentes, inclusive com um dos menores índices de mortalidade de unidades de queimados do país. Por outro lado, quando a gente vai falar de adultos, nós temos 2 centros de referência de tratamento de adultos. Uma unidade de queimados que funciona em Lages, que é a unidade de tratamento de Lages, que é uma unidade muito bem montada também, que tem profissionais extremamente competentes, tem 6 ou 7 anos, é uma unidade nova, e que ela dá um atendimento também de alta complexidade, muito boa para pacientes adultos queimados. Ocorre que ela é a única, porque a outra unidade de queimados que nós temos, que fica no Hospital de São José, em Joinville, que é um hospital municipal, ela é uma unidade que não é de alta complexidade, ela já tem uma série de dificuldades, inclusive de equipamentos e de pessoal, para funcionar como uma unidade de queimados, que é para atender toda a demanda daquela do norte do estado. E nós temos aqui em Florianópolis uma unidade de queimados no hospital infantil, no hospital universitário, que está há mais de 10 anos sendo construída e atualmente encontra-se fechada, deteriorando, sem funcionamento, sem material, sem pessoal, com aquela eterna promessa que seria montada uma unidade de queimados de adultos no hospital universitário. Então, eu te diria assim, se um adulto hoje se queima, quando se queima, eu digo um grande queimado, ele tem 2 opções. Ou ele vai ser transferido para Lages, onde ele vai receber um atendimento padrão de uma unidade de tratamento de queimados, e aí a gente vai esbarrar na questão da disponibilidade de leitos, porque eles não têm condições de atender o estado inteiro, ou vai ser atendido de uma forma precária em Joinville, ou mesmo no Hospital Universitário em Florianópolis, em que se improvisa um atendimento de queimados, mas não é uma unidade de tratamento de queimados. Então, eu acho que deveria haver um olhar mais atento para a questão das queimaduras em adultos em Santa Catarina. Em criança, nós estamos melhor, te diria que estamos melhor que muitos estados do Brasil, pelo fato de ser uma unidade pediátrica. Agora, adulto, nós estamos bem atrás, estamos precisando de ajuda para teria que ter uma unidade igual a que tem em Lages, em Joinville e em Florianópolis, para a gente ter uma cobertura satisfatória. Infelizmente, a gente vê ainda, né, que a estrutura é bastante insuficiente para atender a nossa demanda e atender com qualidade, né? Embora você tenha dito e tenha frisado que são bons profissionais, preparados, né? Infelizmente, ainda a estrutura é insuficiente. Agora, de forma geral, como é que é o tratamento de uma pessoa que chega a ser internada num hospital vítima de queimadura? Quando nós recebemos um paciente que a gente queimado, a primeira questão que a gente tem que avaliar é se é um paciente que vai ser tratado em regime ambulatorial ou se vai ser tratado em regime de internação hospitalar. O que define se ele vai ser tratado de uma forma ou de outra é em razão da extensão da queimadura na sua superfície corporal e em razão da profundidade da sua queimadura, se é uma queimadura de 1º, 2º ou de 3º grau, por exemplo. Se ele for uma queimadura de regime ambulatorial, ela é menos grave e ela pode ser tratada com curativos em regime ambulatorial, inclusive na atenção básica, que, por sinal, em Florianópolis é muito boa também, né? Todos os profissionais da atenção básica, eles receberam pela Universidade Federal de Santa Catarina um treinamento para queimaduras, ainda quando o atual secretário municipal de saúde, o professor Carlos Alberto Justo da Silva, o professor Paraná, era diretor do hospital universitário ainda. Então, eu diria que a atenção básica está perfeitamente capacitada para fazer o tratamento de queimaduras ambulatoriais, aquelas que não precisam de internação. Agora, se a queimadura ela é extensa, acima de 20% de superfície corporal,
ou é uma queimadura de terceiro grau, esse paciente necessita ser tratado em ambiente hospitalar. E se a queimadura for realmente profunda, esse tratamento vai incluir desde a estabilização inicial do choque que esses pacientes geralmente chegam, né, com bastante graves, o controle da infecção e a necessidade de múltiplas cirurgias, que vão de debridamentos, que significa a remoção do tecido queimado cirurgicamente, e a sua cobertura cutânea, geralmente com enxertos de pele, né, do próprio paciente. Isso demanda 2, 3, 4, 5, 6 cirurgias e, após o paciente se recuperar, ele ainda vai ter mais um período muito grande de tratamento pela frente, que vai ser a reabilitação das suas sequelas, porque não existe mágica. Sempre que alguém se queima, alguma sequela fica. Então, para vocês terem uma ideia, a literatura ela refere que cada 1% de superfície corporal queimada corresponde a um dia de internação. Um paciente que queima 60% da sua superfície corporal queimada, que é o comum, 50%, 60%, significa que ele fica 60 dias, pelo menos, internado. Isso é um custo hospitalar elevado, cirurgias elevadas, afastamento ao trabalho, a família, um sofrimento psicológico intenso, o paciente também, né? Então, é um doente de altíssimo custo. E muitas vezes, quando a queimadura é muito extensa, não existe pele suficiente para cobrir a superfície queimadura que é removida. Aí nós temos que lançar mão de alguns recursos. Então, no hospital infantil, por exemplo, nós temos já há bastante tempo as matrizes de regeneração dérmica, que são produtos da engenharia tecidual, que substituem temporariamente a pele, que são utilizados. Nos outros hospitais, em Lages também se utiliza essa matriz de regeneração dérmica. A outra alternativa que nós temos é o uso de pele de banco de tecidos, e nesse ponto nós temos o banco de tecidos lá de Porto Alegre, do professor Eduardo Shen, que sempre que nós precisamos de pele de banco, né, pele de cadáver, liofilizada ou irradiada, ele nos encaminha aqui para a gente poder fazer a cobertura cutânea do paciente queimado após a gente fazer a remoção do tecido queimado. Então, é um tratamento complexo, caro, né, que demanda profissionais treinados e especializados para fazer esse tipo de procedimento e uma equipe multiprofissional, porque tem que ter uma enfermagem treinada de fazer todo esse atendimento, pessoal de terapia intensiva capacitado para equilibrar o choque do paciente queimado, cirurgiões treinados em fazer a excisão do tecido queimado e a cobertura cutânea, e toda a equipe que vai participar, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social. Então, por isso que tem que ter uma unidade queimada, porque só uma unidade queimada é que reúne todos esses profissionais que vão dar esse tipo de tratamento multiprofissional e integral à pessoa que é vítima de queimadura. Agora, por isso que a prevenção é fundamental e é muito importante para evitar tudo isso que o senhor falou, né? Evitar parar num hospital, um atendimento, um tratamento que é longo, que é caro, que é difícil, né? Sim, e aí eu queria que o senhor desse uma orientação para as pessoas que estão em casa, né? Como prevenir os acidentes? A gente já falou alguma coisa, mas resumidamente, qual seria essa orientação? Olha, é o que eu disse antes, a queimadura não é um acidente. É um evento, a gente sabe quem se queima, onde se queima, com o que se queima. Então, se a gente sabe os fatores epidemiológicos, a gente tem como evitar isso. Então, regra número 1, cozinha não é lugar de criança. Eu sei que tem toda a questão socioeconômica, que muitas vezes na cozinha é o mesmo local onde as pessoas dormem, às vezes vêem TV, fica todo mundo junto e tal. Mas, se possível, cozinha não é local de criança. Ponto 1. Ponto 2. Álcool para produto de limpeza, esquece. Melhor não tem que ter.
Não, eu vou guardar lá em cima, escondidinho, que meu filho não pega. Pega. Ele bota o banquinho, ele sobe, ele pega e usa. Não fazer fogueiras utilizando álcool líquido. E se utilizar o álcool líquido, por favor, não esteja embriagado, não tenha bebido antes de fazer isso, que é uma coisa muito comum. Né? O uso dos equipamentos, dos EPIs, equipamento de proteção individual, nas empresas e nas indústrias, para evitar os acidentes ocupacionais. Então, são medidas simples que, se forem tomadas, diminuem a incidência de queimadura. Porque melhor que seja o tratamento que um paciente queimado for receber, nunca vai voltar ao que era antes. Algum tipo de sequela sempre fica. Então, a regra número 1 é prevenção. Em criança, então, nem se fala. Todo cuidado é muito pouco. O nosso tempo, infelizmente, está terminando, mas antes eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, né? Você cuidou, mas aconteceu algum acidente em casa, houve uma queimadura. Qual é a primeira atitude da pessoa? O que ela deve fazer naquele primeiro momento? Rapidamente. Queimou, seja com qualquer tipo de agente, colocar a superfície queimada embaixo de água em temperatura ambiente, não é água gelada. Ou colocar o braço, a mão, a perna queimada dentro de um balde com água e temperatura ambiente. Quanto tempo? Até passar a dor. Isso significa 30, 40 minutos. Nós vamos estar aliviando a dor e vamos estar interrompendo todo o processo de queimadura. A seguir, não passa absolutamente nada sobre a queimadura. Não passa pomada, paraquemol, mel, margarina, clara de ovo, nada, não passa nada. O princípio é que a pele já está lesada, então envolva numa toalha limpa e leva ou para uma unidade básica de saúde ou para a emergência de um hospital para receber o primeiro atendimento. E ali sim vai ser feito o tratamento. Doutor Maurício, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, né, por trazer tanta informação, tanta orientação importante aí para os nossos telespectadores. Ok, muito obrigado. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada e até uma próxima.